Toda a igreja se reúne hoje em dois momentos distintos. Primeiro, pela manhã, o bispo reúne o seu presbitério, os seus sacerdotes na sua catedral, para aí, juntamente com todos os sacerdotes, ele celebrar a unidade, a comunhão com a igreja, a comunhão de todos os sacerdotes em torno do seu bispo. Isso foi sempre assim na igreja, sobretudo no início, em que as missas eram apenas concelebradas. Até o século VI, VII, por exemplo, as missas eram praticamente sempre concelebradas pelos presbíteros em torno do bispo na catedral. Com o crescimento da igreja e a criação das paróquias, sobretudo nas zonas rurais, os sacerdotes iam celebrar nas suas paróquias, e depois, quando apareceram as chamadas intenções de missas, muitos começaram a celebrar também em particular, e as missas concelebradas foram diminuindo, e só voltaram na igreja depois do Concílio Vaticano II, permanecendo apenas durante esse tempo nas missas de ordenação. De modo que hoje de manhã, os bispos se reúnem os seus presbíteros, lembrando desse tempo inicial da igreja e mostrando que temos uma só Eucaristia, um só Jesus e uma só igreja, e que a Eucaristia deve ser sempre celebrada em comunhão com a igreja, em comunhão com o bispo, que está em comunhão com o vigário de Cristo, o sucessor de Pedro, o Papa. Nesse dia, os sacerdotes fazem a sua renovação das promessas, dos compromissos feitos na sua ordenação diante do bispo, do seu bispo ou de um bispo que o represente. Prometem a fidelidade no ministério, renovam os votos, a promessa de obediência e de comunhão com o bispo e com a igreja. Também nessa missa, o bispo benze e abençoa os santos óleos que serão usados durante todo o ano, os óleos dos enfermos e os óleos dos catecúmenos, e também consagra o Santo Crisma, que é uma mistura de óleo de oliva com um bálsamo perfumado, que será usado nas crismas do ano inteiro e também na consagração dos bispos. Tudo isso é feito na parte da manhã, em geral. Na parte da tarde, normalmente depois das 18 horas, depois do pôr do sol, os párocos reúnem os seus paroquianos na igreja matriz, em geral, para aí celebrar a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e também celebrar o amor de Deus na pessoa de seu Filho que veio a nós. E é exatamente isso que nós estamos celebrando a última ceia, que foi onde houve a instituição da Eucaristia. Sempre numa quinta-feira, exatamente segundo a tradição, o dia em que Jesus institui a Eucaristia, onde ele celebra a primeira missa, antecipando o sacrifício do Calvário, que seria na sexta-feira, antecipa para a quinta. De modo que podemos dizer que aqui nós temos toda a realidade da igreja, resumida num só dia. Primeiro, a instituição da Eucaristia. Tendo amado os seus, os amou até o fim, nós vimos São João dizer agora no Evangelho. Tendo amado os seus como Deus e homem. Os anjos que se prostram diante dele são sua família também, mas os homens, desde Adão até o último, e é na última ceia que Jesus manifesta esse seu grande amor. Primeiro, instituindo a Eucaristia. E já ali cumpre aquela promessa que ele havia feito lá na Galileia. Ele agora está em Jerusalém, mas ao sul. Prometeu lá na Galileia, na sinagoga de Cafarnaum: o pão que eu darei é a minha carne pela vida do mundo. Quem comer deste pão viverá eternamente. A minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Permanece em mim e eu nele. Portanto, é agora na última ceia que Jesus, cumprindo essa promessa, o pão que eu darei é minha carne pela vida do mundo, ele cumprindo essa promessa, ele agora então institui este sacramento. E é o sacramento do seu amor, não satisfeito em morrer por nós na cruz, em dar o seu sangue até a última gota, no dizer do Santo Afonso, ele então mostra agora o seu amor in extremis, in fine, mostra o seu amor já ao máximo do que poderia mostrar. Ele então mostra o seu amor, não só de homem, de Deus se fazendo homem, mas no homem se tornando pão. E por que o pão? Porque o pão é o alimento de todos, é o alimento do pobre, o alimento do rico, o alimento que está espalhado em toda parte. O pão aí, como aquilo que dá força para o homem caminhar. Nós vemos isso em figura no maná do deserto, quando o povo caminhando 40 anos no deserto, quando reclamou de Deus, que tinha tirado da escravidão do Egito, naquela Páscoa maravilhosa, que era a figura dessa nossa Páscoa agora, Deus faz cair maná do céu e alimenta aquele povo durante os 40 anos, mas faz também lembrar aquela figura do pão, quando o profeta Elias, fugindo dos seus inimigos, ele se recosta aos pés de uma árvore, de um junípero, e ali cansado de tanta perseguição, de tanta ingratidão dos homens e do povo que tinha caído na idolatria, e ali estava numa época difícil, de grande invasão, de seca também lá, grande fome. Elias pede a morte e logo depois adormece. E quando acorda, acordado por um anjo, ele encontra um pão nas cinzas e o anjo diz: levanta e come. E ele come aquele pão e com a força daquele pão ele caminha 40 dias até o monte onde ele vai repousar, e daí Deus vai começar a mudar, trazendo chuva e mudando toda a situação de Israel. Agora está alguém que é mais que Elias, ou mais que Moisés, que deu o pão do deserto, e mais que Elias, que come daquele pão, está agora Jesus, ele próprio se torna pão, e pão para nos alimentar nesta caminhada aqui na terra. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. E é o maior sinal e realidade desse amor dele para conosco. O cristão vive da Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia. Se nós tiramos a Eucaristia, tiramos a igreja. O que mais caracteriza a igreja é essa presença real de Cristo. Não está ali presente espiritualmente, conforme ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é só essa presença espiritual, mas é uma presença real. A hóstia consagrada é o corpo de Cristo. Porque é o corpo de Cristo, é corpo e sangue, porque Cristo não está ali separado, está vivo. E se está vivo, é corpo, sangue e alma. Mas Cristo, como Deus humanado, então corpo, sangue, alma e divindade. Em cada partícula da hóstia consagrada está ali Jesus todo inteiro. Em cada gota de sangue consagrado, de vinho consagrado, está ali Jesus todo inteiro. Sangue, corpo, alma e divindade. E por quê? Porque nos ama, porque quer estar conosco, porque Ele é o amor que o Pai nos apresenta, nos mostra. Deus amor que se entrega a nós. E não contente se entregar na cruz, se entrega a cada dia. E está conosco como alimento, está conosco como vítima no altar, e está conosco como consolo nesta longa caminhada. Por isso o ódio que o demônio tem à Eucaristia é tão grande que impede as pessoas de irem receber Jesus.
ou levam as pessoas a receberem indignamente, conforme diz São Paulo na Epístola, ou levam as pessoas a terem tantos escrúpulos que impedem a pessoa de se aproximarem. O demônio tem um ódio muito grande da Eucaristia. Por isso, no ano da pandemia, quando as igrejas ficaram fechadas e vocês foram afastados da Eucaristia, o demônio deu gargalhadas em impor tanto medo no povo e tanto medo, inclusive nas nossas autoridades eclesiásticas, que muita gente ficou sem receber Jesus. Foi algo trágico que a história vai registrar. Algo trágico. Por quê? Porque sem Eucaristia não tem igreja. Se não tem igreja, não tem salvação. E se não tem salvação, só tem o inferno. Então, se não tem Eucaristia, só tem o inferno. Por isso, nós temos que amar muito a Eucaristia, amar muito a igreja que nos acolhe, amar muito. E aproveitar da Eucaristia, de estarmos presentes, não só para comungar, mas para fazer companhia a Jesus, para adorar Jesus, para ficar muito tempo com Ele no sacrário, diante do sacrário, rezando, conversando, ou mesmo calados, mas ficarmos ali. O mundo se sustenta hoje por aquelas almas que estão aos pés do sacrário, que muitas vezes são almas escondidas, que ninguém conhece, ou olha assim meio de lado, muitos até são chamados de fanáticos, mas o braço de Deus se sustenta de cair sobre o mundo por aquelas pessoas que estão diante do sacrário. Nós voltemos muito para a Eucaristia. E amemos a Eucaristia. E busquemos viver a Eucaristia. E que a Eucaristia faça parte da nossa vida. E é necessário como sobrevivência. Hoje nós podemos ter Jesus aqui pertinho de nós, no Santíssimo Sacramento. Não sabemos se no futuro nós poderemos ter, devido às situações em que o mundo vai se mergulhando a cada dia, e devido ao ódio que o demônio tem, e isso pode, por castigo também, pela nossa displicência, pelo nosso descuido, podemos ficar privados da Eucaristia. Vamos aproveitar e, diante da Eucaristia, adorar, receber, acolher e aproveitar, ficar com Jesus. O pão dos anjos que se faz pão dos homens. Esse é o primeiro pensamento da liturgia de hoje, agora à noite. O segundo pensamento diz respeito ao sacerdócio. Porque quando Jesus institui a Eucaristia, Jesus institui também o sacerdote, que na verdade é sacerdote participando do sacerdócio de Cristo. Só existe um sacerdote, que é Jesus. E os sacerdotes, então, da nova lei, não são sacerdotes como no Antigo Testamento, que passavam de pai para filho, eram os filhos de Arão, mas os sacerdotes são sacerdotes em Cristo. E Cristo, ele quando institui o sacerdote, ele dá poderes ao sacerdote, poderes dele mesmo. O primeiro poder do sacerdote é o poder de ensinar. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. De ensinar o quê? A salvação, o caminho da salvação. Ser padre só tem um fim, que é a salvação das almas. O padre existe somente para a salvação das almas. Não tem outra finalidade.
Tudo que o padre fizer, seja nos diversos ofícios da igreja, seja no ofício de cura de almas, como na paróquia, por exemplo, seja no ofício mais burocrático, tudo que o sacerdote faz, toda a sua vida, todo o seu sim, só tem essa finalidade: a salvação das almas, levar as almas para o céu. Se ele não cumpre isso, está longe do caminho de Deus, do caminho da sua vocação. Então Deus nos chama para isso, e vai salvar as almas primeiro ensinando o caminho do céu. Por isso o sacerdote tem um compromisso com a doutrina de Cristo, não com doutrinas do mundo, com o materialismo pregado pelo mundo, não com ideologias, não com ideias suas, não, com ideias de teólogos, de mais diversos, e a história está cheia de teólogos, mas um compromisso em ensinar aquilo que Jesus ensina através da igreja. Por isso o sacerdote deve ensinar o que o magistério da igreja ensina. E vocês têm o direito de terem dos sacerdotes este alimento da doutrina, e da doutrina da salvação. Não existe outra, é a doutrina da salvação, que mostra para vocês aquilo que está lá no credo. O compromisso nosso de sacerdotes é o compromisso com o credo. Vocês têm o direito, como ovelhas, de receberem alimento sadio, alimento puro, trazido por Cristo nesses 2000 anos, através da igreja. Então o sacerdote tem esse compromisso de ensinar aquilo que a igreja ensina. Não são achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu não acho nada, eu tenho certeza. Essa certeza quem me dá é nosso Senhor e a igreja. Então esse compromisso o sacerdote tem que ter, de ser mestre que ensina. Mas é também aquele que santifica através dos sacramentos, e sobretudo através da Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo tornado presente no altar. Então o padre existe para isso, para santificar as almas e levar as almas todas para o céu. É verdade que nesse sentido o demônio ataca muito os sacerdotes de diversas formas, ou fazendo com que ele desvirtue o seu ministério pelas tentações do mundo, que são muito grandes, e cada padre é também fruto da sua época e da sua circunstância histórica e geográfica. Quando Deus escolhe padres, não vai buscar lá na lua, vai buscar em casa, vai buscar nas famílias. Então cada sacerdote tem suas características, seu jeito, ser também fruto da sua época, e também pode ser até contaminado pelas circunstâncias da época, mas é preciso que nunca se esqueça de que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E um grande golpe de Satanás é contra os sacerdotes, para que desvirtuem a sua missão e se esqueçam desta missão de salvação das almas. É um golpe diabólico este que o demônio faz. Depois espalhar dentro da igreja o espírito mundano, para que os sacerdotes deixem o seu verdadeiro fim da sua vocação e busquem outras coisas. Sem falar na grande corrupção que o demônio joga dentro da igreja e, sobretudo, nos últimos tempos, para que os sacerdotes não vivam para a salvação, mas vivam para a sua própria condenação e condenação de muitos. Daí nós vemos tantos escândalos, e o Papa tem insistido, quando fala, por exemplo, dos escândalos da igreja, ele é bem claro nisso. Isso aí é um problema do diabo mesmo dentro da igreja. É diabólico. Então não adiantam decretos, não adiantam punições, e a igreja dá e tem que dar mesmo, mas nós precisamos nos voltar inteiramente para Deus e buscar uma verdadeira conversão, começando por cada um de nós.
Por isso é muito importante os fiéis rezarem pelos seus padres. Ao invés de criticarem, ficarem falando mal e colocando coisas na internet para desmoralizar os padres, é filho falando do mal do pai. E só quem se diverte com isso é o diabo, o demônio. Não aproveita de nada, só o demônio que se diverte com isso, quando falam mal dos sacerdotes. Agora, rezar pelos sacerdotes é a melhor coisa que se pode fazer, porque o problema é diabólico. É diabólico. Digo para vocês, pela experiência que nós temos, como sacerdote que cuida de casos da igreja, né? Vemos muitos sacerdotes lutam e lutam e lutam para deixar em situações difíceis e o diabo como que acorrenta. Então é preciso que os fiéis rezem, façam penitência para que essas correntes sejam quebradas. E daí o compromisso. Nós dependemos do sacerdote. Sem sacerdote não tem salvação. Cristo quis assim. Ele morreu na cruz, mas quem aplica esses merecimentos da morte dele é o padre. Sem o padre não tem Eucaristia. Sem o padre não tem absolvição no confessionário. Sem o padre não tem quem vai lá dar unção para os doentes. Tudo padre, tudo sacerdote. Então daí o ódio do demônio contra o padre. E quando ele não ataca diretamente, ele manda a secretária dele atacar, ou o secretário dele atacar, e vai lá pegar o padre. Então precisa ter muita oração pelos sacerdotes, sobretudo nos últimos tempos. E são tempos difíceis e tempos finais, em que teremos aí grandes dificuldades no futuro, né? E já estamos tendo dentro da igreja. E a terceira função do sacerdote é guiar o povo, conduzir o povo para o céu, conduzir como pastores. E é uma missão difícil mesmo. Se Deus não nos ilumina, não nos dá o discernimento, é impossível. Agora é preciso que haja esta aliança do sacerdote com o seu povo, dos pastores com o seu rebanho. Nós aqui temos uma aliança, uma espécie de matrimônio espiritual do sacerdote com o seu rebanho. Esse cuidado mútuo, né? Essa entrega mútua. O sacerdote se entrega a Deus nas almas. E as almas se entregam a Deus seguindo as orientações e obedecendo a seus sacerdotes, a seus pastores. Aí somos fortes. O demônio não derruba. Por isso, aí vem o terceiro momento, o terceiro tema da missa de hoje, que vem do lava-pés, em que o sacerdote ele vai e lava os pés das suas ovelhas. E vai lá, é um ato do próprio Cristo, um ato de humildade, mostrando que o padre está aqui para servir. Servir. E vive servindo, se desgastando, como uma vela que vai se apagando até chegar a hora de morrer e partir para o céu. Ir para o céu. Mas assim é a vida do padre, é totalmente entregue para vocês. Até quando o padre está descansando ou está tendo um momento de lazer, é para isso, para se recompor e poder cuidar de vocês com mais tranquilidade. Em todo o tempo é para servir, só para servir. E quanta paciência tem que ter, quanto espírito de sacrifício precisa ter como sacerdote. Vocês não fazem ideia, né? Quanta angústia, né? O bispo hoje estava falando na missa, né? Por quanta angústia o padre passa e muitas vezes não tem ninguém para falar e nem pode falar. E ele fica aguentando aquilo, suportando. Quanto sofrimento interior, né? Quanto sofrimento. Vocês imaginam esse tempo de pandemia, aqui eu faço uma partilha, eu posso fazer. Quanto sofrimento a gente teve de ter que fechar as igrejas. Como doeu. Como foi doloroso aquilo. Ou muitas vezes
a gente ter que atender através de grades. Como foi doloroso. Vocês que foram testemunhas vivas aqui do que nós passamos, e como foi doloroso. E assim muitos sacerdotes tiveram que se arriscar e atender, muitas vezes indo contra a vontade de muitos, mas foi para atender a todos. Muitos ficaram doentes, muitos até morreram nessa época, né, porque foram infectados. Então essa entrega que tem que ter, né, para as almas. Então e quanto sofrimento sem poder falar com ninguém, sem poder desabafar, sem poder falar. E isso acontece muitas vezes. Uma pessoa que está se perdendo, uma pessoa que está com dificuldade, uma família precisando de uma ajuda, mesmo as dificuldades interiores, que o padre é uma pessoa igual a vocês, um ser humano. Um ser humano. Tem problemas, tem suas dificuldades também. Um ser humano, não é de ferro. E hoje se exige do sacerdote como se fosse um super-homem, estivesse acima da humanidade. Pelo poder, sim, está. No sentido como é outro Cristo. Mas como homem, como pessoa, não, igual a todo mundo. Fica doente, fica gripado, fica com fome, com sede, tem cansaço, tem sono, tem tentação de irritabilidade, às vezes se irrita também. Tem que respirar fundo, contar até 10, 20, 30, para poder ficar quieto, não falar nada, às vezes não aguenta. Né? Problemas também interiores. Então precisa rezar pelo padre. Né? Precisa rezar pelo padre. O padre se doa totalmente para vocês. E essa como o padre faz com vocês façam também com o padre, procurando ajudar o padre na sua missão, todos os pontos de vista, espiritual, material, humano. Estamos juntos no mesmo barco. Né? Por isso o padre lava os pés de vocês, para que vocês, olhando esse exemplo, vocês lavem os pés uns dos outros. Eu posso dizer para vocês uma coisa que mais dói no coração sacerdotal, que mais dói, muita coisa que dói, mas o que mais dói, eu pessoalmente sinto, né, é quando a gente vê desarmonia entre os fiéis. Quando a gente vê os fiéis se dividindo. E às vezes por bobagem. Por bobagem, porque olhou para mim e não falou comigo. Bobagem. Por exemplo, né? Tem um exemplo. Por bobagem. Ficam brigando, criando grupos, discutindo, não vou mais à igreja. Por pura bobagem, por pura criancice, uma espécie de imaturidade espiritual, moral. A dor é tão grande que muitas vezes, eu sou nordestino, vocês sabem, o espírito nordestino baixa que dá vontade de dar uma chamada com uns tabefes. Não vou fazer isso, porque me dá vontade de pegar e botar igual criança, igual a mãe fazia, botar assim, pá. Né? Por quê? Porque é pura criancice, né? Pura pirraça. E isso na igreja é muito comum. Isso dói, porque a gente quer ver todo mundo junto. Quer que cada um saiba relevar quando o outro faz alguma coisa. E saiba perdoar, que não saiba ter mágoa, que não guarde mágoa. Que não queira o último lugar, o primeiro lugar, que aceite o que foi lhe dado. Isso dói quando a gente vê essa desunião, essa desarmonia. Então, as pessoas que aprendam a acolher uns aos outros, como Jesus nos acolhe. Por isso o padre lava os pés. Isso não é símbolo, não, isso é uma realidade. Então, precisa um lavar os pés dos outros, nas suas necessidades. E quando for maltratado, finge que não escuta, deixa para lá. E não fica essas rixas. Isso na igreja é muito comum, isso é coisa do diabo, para criar desarmonia. Por causa dessas desuniões que hoje a gente tem tantas igrejas divididas, por pura falta de paciência, de inveja, por pura arrogância, por puro orgulho, por pura vaidade, por pura vaidade. Então vamos pedir hoje a Nosso Senhor, nesse dia, que é o dia do amor, né? E que Nosso Senhor manifeste esse amor, seja lavando os nossos pés, seja nos dando os sacerdotes
e seja Ele mesmo se dando em alimento, que nós, vivendo esse amor de nosso Senhor, nós possamos ser melhores a partir de agora. Reflitam sobre esses 3 pontos que eu falei com vocês e procurem guardar no coração, né? Porque hoje é o dia principal da igreja, no sentido que toda igreja, todo sentido de igreja, doutrina, sacramentos, tudo está centralizado. Porque a igreja, por exemplo, a igreja nasce aqui, na verdade, ali na última ceia. Então hoje podemos dizer que até, num certo sentido, comemoramos a concepção. A igreja é concebida ali, né? naquele cenáculo. E que Nossa Senhora, então, que é a mãe da igreja, ela, com o seu coração imaculado, nos acolha, nos interceda por nós, para que sejamos sempre guardados no coração do seu Filho. Amém. Agora eu vou fazer o lava-pés e vamos dar continuidade.